Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado pela internet, anuncia neste momento o início da segunda edição do Fórum Cidade Solução com o jornalista Oliveira Júnior, diretor-geral do portal RMS News. Olá, boa noite. O portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet, por meio do seu sistema multimídia, inicia neste momento suas transmissões para a realização da segunda edição do Fórum Cidade e Solução e a quinta edição do Prêmio Baltazar Fernandes. Este evento está sendo transmitido, como disse a Carla, pela TV Stream do portal, na homepágina, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes. Ao final desta premiação estarão disponíveis no TikTok e Spotify. Nesse momento, eu anuncio o início da segunda edição do Fórum Cidade e Solução. E eu quero ter a honra e a satisfação de convidar para compor a nossa bancada neste momento o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, pastor Luiz Santos. Convido a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Prefeito da cidade de Pilar do Sul, Cleiton Machado. Erli Silos, diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Rosângela Pericini, secretária da Mulher de Sorocaba. Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Denilson Mirim, nosso professor, diretor-geral do IFESP Sorocaba, Instituto Federal, convida o professor para que chegue aqui com a gente. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet, transmitindo ao vivo esse início de Fórum Cidade e Solução. Eu quero chamar o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Aro, para que tome assento. Eu quero convidar também o doutor Acácio Aparecido Leite. Eu vou chamar a doutora Elaine Ruas, ela que é defensora pública de Sorocaba e que vem para frente para debater com a gente também. Obrigado, doutora. Está composta a nossa mesa, né, a nossa bancada de entrevistados. É uma honra imensa e eu estou vendo que se eu pudesse, Maristela, eu estenderia a mesa para todos vocês que estão aí, viu? Porque professor Fernando Negrão, senhor, nosso professor, diretor, ele foi diretor de jornalismo da Unis, Universidade de Sorocaba, e que a maioria dos jornalistas de Sorocaba passaram pelas mãos dele, e ele nesse ano recebeu a sua aposentadoria e disse que é uma honra estar nessa noite aqui. Vamos parabenizar e bater palmas para o professor. Agradecido a todos, vamos começar essa etapa. O objetivo do fórum: debater os principais assuntos de Sorocaba e região metropolitana. Essa cidade cresce, cidade se envolve. Eu conversei ontem num evento com o Dória, não foi isso, Carla? Com o Dória, que foi ex-governador. E eu falava justamente disso, quando a gente teve a oportunidade de conversar, quando ele era governador. O que evoluiu de lá para cá? O que não evoluiu? Como que a análise que se faz desse momento? O nosso objetivo aqui não é ser maçante nas nossas conversas, mas é apenas deixar uma exposição para despertar o que acontece na região metropolitana
E esses são homens e mulheres que tomam decisão na nossa cidade. Aqui, ali, entre vocês, entre todos nós, alguém sempre tem a sua contribuição nesses 371 anos de Sorocaba. E vamos começar essa primeira rodada de exposição de pensamento, onde cada integrante da bancada fará até 3 minutos para fala sobre o tema. Ali está o cronômetro, vocês podem olhar. Boa noite, prefeito da cidade de Pilar do Sul. Prefeito Cleiton, obrigado por atender o nosso convite. Conquistas e desafios. Quais as principais demandas dos municípios de pequeno porte da região metropolitana na área da saúde, educação e segurança pública? Satisfação, prefeito. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos vocês. Cumprimento aqui em nome do Luiz, presidente da Câmara de Sorocaba, a todos as lideranças políticas de Sorocaba e região. Em nome da deputada Maria Lúcia Marquim, já tive a honra de fazer parte da sua equipe de assessoria. Cumprimento todas as mulheres e quero cumprimentar todos os amigos e amigas aqui nessa noite. Oliveira, nós, quando cidade pequena, a gente tem uma codependência de Sorocaba. Então, esse é o principal desafio a ser vencido. Os serviços públicos que acontecem em todas as áreas, principalmente quando se trata de saúde, estão em Sorocaba. Eu tenho uma dificuldade muito particular. Eu tenho 3 ônibus que saem por dia de Pilar do Sul para vir para Sorocaba atrás de especialidades. E isso é uma dependência que a gente está tentando diminuir para fazer o trabalho contrário, e não trazer o nosso cidadão aqui em Sorocaba, mas de levar um especialista para a nossa cidade para atender o nosso cidadão. E essa logística que a gente está tentando mudar é justamente a logística de dificuldade que eu sei que eu enfrento em Pilar, mas que enfrenta Piedade, que enfrenta Salto de Pirapora, que enfrenta Tapiraí, que enfrenta outros municípios da região, que são dependentes também, não só de Sorocaba, mas região de Tatuí, região de Tapetininga, região de São Roque, que são pequenos municípios que dependem exclusivamente de outros municípios maiores. Então, essa é a primeira necessidade, a descentralização dos serviços públicos. Eu tenho conversado muito com a deputada e tenho falado muito. Nós precisamos atender de maneira descentralizada. Na educação não é diferente. Eu tenho 22 ônibus que saem do Pilar do Sul para vir estudar em Itapetininga e Sorocaba, todos os santos dias. Então, o acúmulo, a carga de despesa que eu tenho nessas duas áreas, educação e saúde, apesar de ter recursos, de ser duas partes que têm maiores fontes de recursos na cidade, ele é o que mais esgota o meu recurso próprio. E isso é muito difícil, porque a gente também poderia inverter. Em vez de trazer aqui para o ETEC, por exemplo, em vez de trazer a faculdade, principalmente agora com a facilidade do ensino à distância, a gente poderia levar as classes descentralizadas para o Pilar do Sul, né? E isso eu falo em nome da minha cidade, mas eu tenho certeza porque é uma discussão de todos os prefeitos da região. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje é a tentativa de descentralizar esse serviço que, claro, está em Sorocaba porque é o maior centro, a maior cidade, atende de maneira muito mais ampla a todos os cidadãos, mas a gente tem essa dependência. Por isso, a importância de a gente poder levar esse serviço para lá. Mas a minha parte, do meu comprometimento, da minha disposição quanto prefeito municipal, é tentar enxugar, né, os cofres das despesas para que a gente possa investir, mas investir de maneira melhor. Então, infelizmente, tudo está sendo terceirizado por município. Todos os serviços que são do Estado, principalmente em questão de segurança, estão sendo terceirizados. E a gente tem que atender o cidadão precisa, independente se é o Estado ou o município a responsabilidade. É isso, obrigado. Obrigado, prefeito da cidade de Pilar do Sul, prefeito Cleiton, com a gente, expondo aí a sua linha de pensamento e a visão do município. Fórum Cidade Solução, Poder Legislativo de Sorocaba, presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Pastor Luiz Santos. Presidente, obrigado por atender o portal RMS News e por estar aqui no Fórum Cidade Solução. E agradeço de público, mais uma vez, por abrir as portas da Câmara Municipal para que pudesse sediar de 1 a 15 de setembro a primeira Expo Multimídia Fórum Cidade Solução. E já ligo com este painel para conhecer o seu pensamento nesse espaço de 3 minutos, cronômetro à frente, para que o senhor possa falar sobre o Legislativo Municipal e a sua contribuição para o desenvolvimento de Sorocaba e região metropolitana nesses 375 anos. Obrigado, atende da
se tivéssemos uma universidade federal nossa, é uma briga que eu venho realizando há anos, tá? Quase que sozinho, mas nós poderíamos instalar módulos em cada cidade para trabalhar a necessidade da cidade. Não é? Qual é a vocação da cidade? Questão de saúde, eu acredito muito na questão das unidades móveis. O governador Tarcísio Freitas está trabalhando muito isso no Estado, mas principalmente a de saúde. Eu trouxe 2 vezes a carreta de saúde para Sorocaba, zeramos exames nos principais bairros da cidade. Pode ser feito isso de uma maneira muito tranquila, ou seja, planejando e nos unindo, Sorocaba e região avançará muito para a alegria de toda a população. Obrigado. Obrigado, vereador presidente da Câmara de Sorocaba, pastor Luiz Santos. Fórum Cidade, eles são bons para debate, né, professor? Cumpre o horário bonitinho, eita. É bom, tá bom. Fórum Cidade Solução, Poder Legislativo, deputada estadual Maria Lúcia Amari. Obrigado, deputada, pela presença nesta noite em nosso estúdio, onde realizamos o Fórum Cidade Solução. 2026, ano de eleição. Brinquei com o Luiz, agora estou jogando aí você no centro da questão. Um tema pertinente aqui que a gente vai falar. Qual a importância da representação parlamentar da região metropolitana de Sorocaba, na Alesp, Assembleia Legislativa de Sorocaba, e os desafios para a manutenção ou aumento da bancada regional de deputados nas eleições de 2026? Boa noite, deputada. 3 minutos. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar a todos aqui. Tenho muito orgulho de o Cleiton, prefeita da cidade, começou trabalhando junto. Presidente aqui, obrigado pelo respeito, o senhor na Câmara Municipal. Quando os políticos se respeitam, a gente ganha muito com isso. Tem 2 vereadores que não estão na mesa, mas o Cristiano Passos e o Vanderlei. E quero cumprimentar o pastor Osmar e as 2 mulheres que eu admiro muito, a pastora Valquíria e a Maristela Ronda, e todos vocês que estão aqui, eu cumprimento ela. E a Rosângela, que é a única mulher. Mas, rapidamente falando, eu tenho muita alegria de ter sido, como presidente interina da Assembleia Legislativa do Estado, ter a oportunidade de votar como presidente interina a criação da região metropolitana de Sorocaba. É uma região extremamente importante, com 27 cidades que a compõem, e com isso nós começamos a diminuir as distâncias que tem entre os municípios, para ter mais equilíbrio. Cada um tem a sua vocação, e muitas vezes algumas perderam a sua vocação original, e a gente começa a realocar esses municípios para que eles fomentem aquela vocação que possa ser originária e criar um mecanismo de emprego, de geração de renda. Eu acredito que, com isso, o que o presidente falou é uma realidade. Nós temos feito, como deputada estadual, eu tenho procurado distribuir as emendas que eu tenho direito dentro da Assembleia Legislativa ao Governo do Estado para cidades. E tendo esse mapeamento das 27 cidades, nós conseguimos quantificar. Quando eu dou uma emenda, que eu libero um recurso para a saúde de um município, além de fortalecer aquele município, eu estou diminuindo também a carga pesada de Sorocaba, para que minimize os esforços daqui da nossa cidade, porque sobrecarrega o município de Sorocaba, enquanto nós podemos ter uma visão ampla da região metropolitana, nós sabemos o que é importante naquele momento, se é a infraestrutura, se é a saúde, qual o desenvolvimento que nós queremos. E tudo que se pensa regionalmente, nós conseguimos fazer com que a coisa aconteça de uma maneira mais rápida. Então, essa integração dos prefeitos reunidos, não é só o choro, né? Mas eles se reúnem para ver quais as perspectivas de futuro, como planejar nossa região, qual a cidade pode ajudar a outra. Essa união faz uma força muito grande para que, junto ao governo do estado, nós possamos ter esse olhar diferenciado. O governador esteve aqui há uns dias atrás, exatamente para fazendo uma distribuição de recursos importantes para que a gente possa saber que cada cidade... E só rapidamente, lembrando também, quando você falou da eleição, não só falando por mim, a região dispersa muitos votos para outros candidatos que não têm o compromisso, não conhecem a nossa região e não teriam a mesma capacidade de defender como cada um de nós. Eu estou falando por mim, mas todos os deputados. E hoje nós temos 4 deputados estaduais.
né? Nós temos direito a 20 milhões, são 80 milhões. Se nós conseguirmos mais 6, 7 deputados, com certeza nós vamos ter mais recursos para a nossa região. Então, era por conta do tempo, agradecer a oportunidade e obrigada pelo convite. Não tem réplica, né, deputado? E também não tem tréplica, né, deputado? Aí tem que cortar, né? Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Professor, jornalismo profissional. Marque bem isso na sua cabeça, sempre. Jornalismo profissional. Não precisa de comentário. Para você conectado na internet. Vamos falar de mulher? Nós já estamos falando com a Maria Lúcia, né? E com todos vocês aqui honrando a nossa bancada. Doutora Rosângela Pericini, secretária da Mulher de Sorocaba. Obrigado, Rosângela, pela sua presença. Secretária, a cada dia aumenta o número de casos, principalmente de feminicídio, em todo o país. Importante destacar, é muito importante a gente destacar que a senhora é a primeira secretária da Mulher de Sorocaba. Acho que vale a pena a gente aplaudir a iniciativa de Sorocaba ter a sua primeira Secretaria da Mulher. Como Secretaria da Mulher, isso, não é, Emanuela? Secretaria da Mulher, né? A Emanuela que foi muito tempo presidente do Conselho Municipal da Mulher. E aí, com a criação da... Aliás, a Emanuela me disse que gosta muito da doutora, viu? Do seu trabalho, viu? Ela tem falado comigo. Que a gente conversa também pelo WhatsApp, um com o outro, né? Com a criação da pasta específica para tratar desse assunto. Eu queria que você falasse um pouco. E diante desse cenário, quais as conquistas e desafios da Secretaria e as políticas públicas da pasta no combate à violência contra a mulher em Sorocaba? Aliás, eu vi dias atrás um registro que me preocupou, eu conversei com a Emanuela, nós analisamos sobre o alto índice de violência contra a mulher na cidade de Sorocaba, mas é uma questão que a gente percebe que e agradece a Deus pelas especialistas que aqui tem, assim como a doutora, que a gente conhece a sua trajetória, Emanuela e tantas outras que lutam nessa causa. Parabéns, 3 minutos. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Em nome do vereador Cristiano Passos, quero cumprimentar a todas as autoridades aqui, a Maristela, todas as mulheres, a Angélica, que está aqui também, uma líder comunitária, a gente já se conhece há um tempo. Dentro dessa temática da mulher, realmente, quando a gente vê os números, assusta. Assusta você pensar que no primeiro semestre nós tivemos mais de 500 denúncias na DDM. E quando a gente estreita os laços com a DDM, quando a gente vai entender o número de denúncias, a gente também entende que se houve essas denúncias é porque a nossa rede de apoio está funcionando. Porque a violência, e ainda é maior. Esse número de mulheres agredidas é muito maior do que essas 500, 600 que foram denunciar. Porque algumas não têm coragem, a doutora Emanuela sabe disso, algumas não têm coragem, algumas têm medo de denunciar porque elas dependem financeiramente desse agressor, elas dependem, têm uma dependência emocional. Então, nós precisamos realmente encorajar as mulheres. Mas, para eu encorajar, eu preciso trazer políticas públicas que realmente funcionem. Eu preciso trazer mecanismos que realmente funciona para eu poder acolher essa mulher, para eu poder acolher essa mulher que está com criança. Então, veja, às vezes a gente atende mulheres de madrugada. A DDM encaminha, porque nós construímos um laço muito forte com a DDM, com o conselho, com as lideranças que cuidam de mulheres, com grupos de mulheres, para que elas possam realmente ter na secretaria esse respaldo. Mas se eu atendo uma mulher e não tenho uma casa de abrigo, um abrigo para acolher essa mulher, o acolhimento foi em vão. Então, eu preciso que esse equipamento realmente funcione. Eu preciso que esse equipamento atenda às crianças. E, às vezes, a gente acolhe essa mulher que veio encaminhada da DDM e, quando ela chega na secretaria, 1, 2, 3 filhos, que é normal, ela fala, Rosângela, ou para a minha equipe, você pode ligar para a delegada e pedir para ela não prender? Porque é ele que sustenta os meus filhos. Então, isso é muito triste. É muito triste quando essa mulher não tem a sua independência financeira.
É muito triste quando a gente não consegue trazer essa mulher para capacitar essa mulher, porque às vezes ela está muito tempo fora do mercado de trabalho. Então a gente tem realizado conquistas nesse eixo. E nós trazemos essa mulher para o empreendedorismo, para a empregabilidade. Nós trazemos essa mulher para que ela possa entender que a rede de proteção está ali para ela. Mas também estamos trabalhando na questão da conscientização, porque eu preciso conscientizar desde a escola, para ela entender a diferença entre carinho e respeito, mas eu preciso educar os meus meninos também, para que eles possam respeitar as mulheres, para que nós possamos criar verdadeiramente homens, para que a gente possa respeitar as mulheres. Doutora Rosângela Pericini, secretária da Mulher de Sorocaba. Fórum Cidade Solução, Educação. Professor Denilson Mirim, diretor-geral do Instituto Federal São Paulo, em Sorocaba. IFESP. Como que é, professor? Pode colocar o microfone. IFSP. IFSP, eu já quis falar direto, dinâmica, né? Tá bom, professor. Vamos respeitar, porque aí tem história. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar desta bancada de entrevistados do Fórum Cidade e Solução. Nesse painel, professor, desculpe que de vez em quando eu tenho que tirar o olhar de vocês para olhar a câmera, porque já me deu o toque aqui, né? Ok? Tá bom? E nesse painel eu pergunto qual a contribuição do Instituto Federal de São Paulo em Sorocaba como parte da rede de educação profissional, científica e tecnológica para o desenvolvimento de Sorocaba e região metropolitana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, aqui Campus Sorocaba. Agradecer a você, Oliveira, né? Jornalismo profissional, né? É importante, né? Nesse mundo de fake news, né? Nesse mundo de desinformação, é importante a gente ter um jornalismo que foca na verdade, naquilo que realmente a gente precisa. Queria saudar aqui, né, a Manu, a Parê, minha esposa que está aí, Fernanda Mirim, supervisora de ensino aqui da rede estadual aqui de Sorocaba, e os demais integrantes da mesa, vereador, deputado, prefeito, né, polícia militar aqui. Oliveira, a gente tem hoje o Instituto Federal, a gente conseguiu dar um salto bem grande, assim, importante para nós, né? Até um pouco antes aqui a gente conversava com o Nelson aqui, que é parceiraço do Instituto. A gente está com uma construção de uma nova sede, né? A nossa nova sede ali ao lado da nova rodoviária. Então, prefeito, né, de Pilar do Sul, né? A gente está... O nosso campus, hoje, a contribuição dele vai aumentar. Ele vai passar hoje de um campus que está atendendo Sorocaba, atende região metropolitana, mas como a gente vai estar localizado ao lado da rodoviária, a gente vai ganhar um status de mais regional. A gente vai atender os municípios do entorno com mais eficiência. Hoje a gente tem 12 cursos, né? A gente temos 4 cursos superiores, 2 licenciaturas, 2 cursos de tecnologia. Existe a perspectiva de uma nova engenharia para 2028, se não me engano. A gente tem os cursos técnicos integrados, a importância da formação técnica, né? Quando a gente olha para os outros países do mundo, né, o foco na educação técnica é muito maior do que aqui. Há pouco conversava com o Erli, né? A gente tem aqui mais de 2.400 indústrias aí de médio, grande porte, e a gente tem o Instituto Federal, tem as ETECs, né? O Senai, muito pouco, né? Então a gente precisa de mais formação técnica. E vou falar um pouquinho alguns resultados que a gente tem tido aí. Eu não estou conseguindo enxergar. 30 segundos, professor. 30 segundos. Vou te dar 30 segundos. 30 segundos. Alguns resultados que a gente tem tido, a gente teve no último resultado do Enem, que a gente teve, o Instituto Federal foi a escola pública mais bem classificada. E assim, com muita escola pública boa aqui em Sorocaba, né? Então, isso daí, a gente tem orgulho, né, disso daí, e a gente tem que investir
o investimento em educação é investimento, não é custo. Então aí está a importância do Instituto e a nossa contribuição com a cidade aí. Obrigado, professor. Esse homem aqui tem uma luta para poder fazer esse instituto funcionar em Sorocaba. Tinha horas que ele estava com o pedreiro no campo, mandavam parar tudo, de forma ilustrativa, né, professor? Troca até de terreno. Só a gente conhece a história, né? Esse pessoal aqui todos conhecem essa história de luta, mas que agora o prédio tá pegando pouco, né? E a inauguração deve ser ainda esse ano. Aqui. Olha só, viu? Merece. Parabéns. Portal RMS News, Fórum Cidade Solução, Erli Silos. Ih, já vamos falar de tarifaço? Não, né, Erli? Nós vamos falar. Grande Erli. Diretor titular do CIESP São Paulo, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Erli, eu brinco com você porque a gente se conhece há anos em entrevistas e você foi um dos grandes incentivadores para que eu pudesse entender um pouco mais desse cenário, analisando os bons momentos, e a gente falou de muitos momentos bons, né? E alguns momentos de uma maior dificuldade. Mas nós chegamos aqui e vamos continuar. Erli, então, obrigado pela sua presença. Desde os tempos da Rádio Cacique, apresentado ali por todos nós. Qual sua... Eu sou eternamente grato porque fui apresentado a você pela Carla Aquaviva. A Carla me inseriu em muitos cenários que eu não teria condições de chegar, e a Carla me inseriu. A gente, com a botina amarela lá de Dracena, ela colocou a gente entre os reis, e eles estão todos aqui. Ok? Muito obrigado, viu, Carla? Gratidão, tá? E eu olho também aqui para o meu primeiro patrão, para quem não sabe, Osmar Goulart, viu? Ele foi o meu primeiro patrão em Sorocaba, através do seu pai, pastor Osmar José da Silva, de saudosa memória, que nos deixou há poucos dias, tá? Então vamos lá. Já falamos aí de diversos temas e eu quero que você lhe fale sobre esse momento atual que envolve a indústria de Sorocaba e região nestas últimas 2 décadas. De forma objetiva, que a gente sabe que vamos longe se a gente precisar falar, mas pela primeira vez nesses 25 anos, eu vou colocar um cronômetro na sua frente e 3 minutos, meu querido Eli. Satisfação imensa. Ok. Bom, parabéns, Oliveira, pelo trabalho imenso que você faz para a região metropolitana, difundindo aí na realidade todo o desenvolvimento, parte política e fazendo com que a região metropolitana, na realidade, tenha todo o conhecimento desse avanço. CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a gente tem um trabalho bastante forte, vocacionado principalmente para as indústrias, não só de Sorocaba e região. Nós abrangemos 48 municípios do estado de São Paulo, que é centralizado aqui na regional de Sorocaba. E o intuito do CIESP é realmente fazer um trabalho de desenvolvimento, atração de novas indústrias. E Sorocaba hoje, a gente falando mais especificamente de Sorocaba, depois a gente fala um pouco sobre a região, é uma das cidades mais industrializadas do Brasil. Tanto é que o PIB de Sorocaba é muito forte, praticamente quase 30%, 40% é do setor industrial. Isso daí puxa outros setores, puxa a construção civil, puxa o comércio, puxa o setor de serviços. E esse relacionamento que o CIESP tem junto com o poder público, não só de Sorocaba, como das cidades da região, junto com o poder legislativo, Luiz Santos está presente aqui, junto com os deputados estaduais e federais, Maria Lúcia está aqui, a gente sempre está antenado para verificar o que a gente pode trazer a nível de desenvolvimento para Sorocaba e região. Nós estamos fazendo, Oliveira, um trabalho agora que nós chamamos, inclusive, o Nelson Cancelara, presente aqui, faz parte junto, a Miriam Zaccarelli também está presente, que chama Programa Líder. Ou seja, é um trabalho do CIESP, do Parque Tecnológico, junto com o SEBRAE, para trazer desenvolvimento regional na região metropolitana. Então, nós estamos mapeando todas as cidades para verificar quais são as vocações de cada uma e trabalhando em 3 eixos principais, que é a atração de indústria para essas cidades, ou turismo, ou agro. Ou seja, são os 3 eixos principais que a gente trabalha, fazendo esses, são mais de 100 pessoas que estão fazendo parte desse projeto Líder, e nesse mapeamento a gente vai levantar um diagnóstico de cada cidade, cada região,
E a partir daí, junto com os prefeitos, está aqui o prefeito Cleiton aqui de Pilar, logo nós vamos bater na sua porta lá para a gente começar um trabalho em conjunto, baseado na vocação, por exemplo, de Pilar. Qual é a vocação? É indústria, é turismo ou é agro? Baseado nisso daí, a gente vai fazer um trabalho de levar desenvolvimento para essas cidades. Junto com esse trabalho, eu também fui, agora estou fazendo parte da chapa estadual, chapa não, agora já fui eleito na chapa estadual, sou vice-presidente estadual do CIESP, estou deixando esse final de ano aqui, estou deixando, Valdir Paisano, inclusive, está presente, vai fazer parte a partir de janeiro de 2026, vai fazer parte do CIESP Sorocaba, e eu vou estar em São Paulo trabalhando no estado todo. Também tem um desafio do governador Tarcísio, junto com o secretário de Desenvolvimento, Maria Lúcia, o Jorge Lima, de fazer esse trabalho de desenvolvimento regional em todos os municípios do estado de São Paulo. Então é um trabalho meio gigante, vou precisar de muito apoio, muito trabalho aí com todos que a gente conhece aqui, mas eu acho que está vencendo, já venceu o tempo. Eu acho que esse trabalho aqui, na realidade, não é CIESP, é CIESP junto com as entidades, junto com o poder público, legislativo, executivo, para a gente, de mãos dadas, trabalhar pelo desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Erli Silos, diretor-geral diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias de São Paulo. Como eu ia ouvir a doutora Elaine, mas como a gente acabou de falar da indústria, deixa eu linkar com a tecnologia. Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Conquistas e desafios da região metropolitana nos 371 anos da nossa cidade. Nelson, boa noite. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Eu não vou citar o nome de ninguém, porque já falamos de todos, então se sintam aí todos cumprimentados. Mas eu quero aproveitar esse momento para falar um pouco do parque, né? O Parque Tecnológico, às vezes eu até digo que não deveria se chamar parque, mas sim um centro de ciência, tecnologia e inovação, que é o que a gente faz ali. Se você imaginar num país com mais de 5.569 cidades, e nós temos 42 parques tecnológicos no Brasil, e Sorocaba possui um, né? Então isso no meu modo de ver, é um privilégio que nós temos, né? E o nosso papel ali, como o Eli acabou de falar, é nós criarmos essa sinergia entre a educação, a indústria, o comércio, né? E tentar trazer inovações, tecnologias que a gente possa contribuir e entregar isso para os cidadãos. Nós temos feito aqui alguns trabalhos dentro da cidade, em todas as áreas, na área de saúde, na área de segurança. Algumas pessoas podem estar observando, hoje a cidade está sendo instalada uma muralha eletrônica em vários pontos da cidade. Foi um projeto que começou dentro do Parque Tecnológico. Nós temos hoje uma parceria muito grande com mais de 8 universidades, né, que nos ajudam. E dentro do estado de São Paulo, nós temos 17 instituições de ensino que também fazem parte do nosso ecossistema. Então, todo esse trabalho que o parque faz é exatamente isso. Tentar trazer para a população, tentar trazer condições de melhorias com inovações, né? Para vocês entenderem um pouco a questão do Parque Tecnológico, o trabalho que a gente vem fazendo, a nossa equipe, meu diretor está aqui, o Eduardo. Nós tínhamos, Oliveira, dentro do parque, um exemplo, hein? Arrecadação de ISS. Em 2020, a arrecadação era R$1.800.000 por ano. Esse ano nós vamos chegar a 25 milhões de arrecadação. ISS, que é um valor que entra direto no caixa e que é revertido para a população, né? A nível de emprego, saímos de 180, hoje estamos lá com 600 pessoas que trabalham naquele ambiente. E as empresas, esse ano de 2025 e 2026, que estão se instalando, vão investir lá 340 milhões. Então isso é um papel extremamente importante, né, que a cidade precisa conhecer. Eu acho que poucas são as pessoas que conhecem aquele ambiente. E nós estamos tentando, de alguma forma, além de colaborar, obviamente, não só com Sorocaba, mas também com a nossa região metropolitana, é extremamente importante. Faço o convite ao Cleiton para retornar lá no parque e a gente procurar, viu, Cleiton? Eu acredito que hoje, da forma que está a economia e da forma dinâmica que é, sem tecnologia é muito difícil para você administrar e para você gerir. Então o parque está à tua disposição, como está à disposição de todo cidadão. Todos aqueles que tiverem alguma necessidade de algo, nos procurem, que vale a pena.
Obrigado. Gostaria de falar mais, mas eu sei que não dá. Com certeza, Obrigado. Obrigado. Aliás, vai uma dica aqui, viu, pastor Mar? Para que o PAC é algo fantástico, o pastor Luiz conhece, de levar, inclusive, determinados setores da igreja, inclusive as crianças, para que elas possam conhecer, né, Nelson? Olha, só para você ter uma ideia, deu gancho. Nós temos lá uma mini cidade do trânsito, que hoje as escolas municipais vão até lá, e nós passamos a eles algumas atividades lúdicas, e depois tem uma cidade com carrinho elétrico, bicicleta, que nós tentamos passar para as crianças desde pequena as políticas públicas na área do trânsito. Eu faço o link de vocês depois, tá bom? Por causa do tempo, tá bom? E eles vão lá, legal? Obrigado. Realmente vale a pena, porque muitas vezes, né, abre também a mente das crianças aí para poder conhecer, e nós sabemos, a Assembleia de Deus, pelo menos no último IBGE que eu tive, não de 2022, 2010, naquela época tinha 18 mil membros só na cidade de Sorocaba. Né? Você imagine essas crianças que nós temos aí também nesse meio. Doutora Elaine Ruas, tudo bem? Defensora pública, essa mulher tem um trabalho fantástico. Né? De vez em quando ela me liga também. Não vou falar o teor da ligação, mas é defesa do povo. Né? Esse Sil Oliveira! Como que tá? Tudo bem? Tudo obrigado. Bem. Elaine Ruas tem um trabalho fantástico e ela vai falar em 3 minutos quais são os trabalhos, quais são as atribuições do trabalho da Defensoria Pública em Sorocaba e região metropolitana. Muito obrigada, Oliveira, pelo convite. Boa noite a todos e todas. A Defensoria Pública do Estado está em Sorocaba já desde 2006. Foi a última instituição a ser criada no estado de São Paulo, e o nosso trabalho é basicamente defender a população, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, e nosso corte é até 3, as pessoas que ganham até 3 salários mínimos, é o nosso atendimento, tem algumas exceções. E nosso trabalho basicamente é esse, na área criminal, fazer a defesa das pessoas que não têm, dos réus que não têm condições de pagar um advogado, e na área civil e na área de família, que é o nosso forte, atender a população, trazendo dignidade para as pessoas. Trabalhamos na separação, divórcios, pedidos de alimentos, guarda, na área de família é bastante comum. E na área civil, fazemos os pedidos basicamente contra o Estado e o município, quando as políticas públicas não atendem de forma efetiva a população. Então, temos muitos pedidos de medicamentos, cirurgias, pedidos de tratamentos, bastante ampla essa atuação. E também na área de educação, temos muitas ações de vaga em creche, que também é uma deficiência, continua sendo uma deficiência do município. E, basicamente, o nosso trabalho é esse, de trazer dignidade às pessoas, aqueles que precisam de justiça, na garantia dos seus direitos. Recentemente, a Defensoria realizou um trabalho bastante importante, não só em Sorocaba, mas em muitos municípios, ao invés de esperar as pessoas irem à Defensoria Pública, nós abrimos as portas e fomos atrás das pessoas no mutirão de reconhecimento da paternidade, para que as crianças, aquelas que não têm o nome registral do pai, possam ter direito de ter a paternidade reconhecida e ter também, por consequência, direito aos alimentos e ao próprio nome. Então, é esse, Oliveira, nosso trabalho é garantia de direitos à população mais pobre. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos agora aqui para a última rodada, aqui com seguro todos estão, né? Todos nós estamos seguros aqui, né? E bem seguro. Eu começo com quem faz a investigação ou com quem faz o policiamento ostensivo? É ostensivo, depois a bronca sobra para você, né, doutor Cássio? Vamos lá, doutor, meu querido capitão
Claro, aliás, deixa eu colocar aqui. Eu conheci ele como aspirante. Depois ele foi para segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major. E agora o nosso coronel, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar de Sorocaba. Ele tomava conta de toda Sorocaba, dividiram agora o batalhão dele em 2, mas ele falou, tá bom, né, Oliveira? Satisfação imensa. Eu quero que você fale aí em 3 minutos. Vou colocar, aqui eu posso colocar, né, o tempo, né? Então tá bom. 3 minutos para você expressar um pouco sobre o trabalho desenvolvido, a importância desse momento para Sorocaba. Boa noite a todos, né? A Polícia Militar nos últimos 5 anos conseguiu, na verdade, vários implementos para a cidade de Sorocaba, né? Então, em 2020 é criado o BAEP aqui em Sorocaba. Então, é uma iniciativa do governo do estado. O BAEP tem uma atuação regional, mas está sediado aqui no município. Um policiamento mais efetivo na área tática, um combate mais efetivo à criminalidade de grande risco. Nesse ano também, com apoio do prefeito Rodrigo Manga, a quem a Polícia Militar é muito grata, conseguimos a sede para o 7º Batalhão também. Hoje estamos sediados ali no Santa Rosália. Então, um prédio excelente que está cedido para a Polícia Militar utilizar aí por 30 anos. Depois, agora mais recentemente, recebemos presente aí do governo do estado, graças ao esforço aí do nosso secretário de Segurança Pública, o secretário Derrite, a criação de um 2º batalhão, uma necessidade do município de anos que vínhamos lutando para melhorar a presença no nosso município. Sorocaba era a única cidade com a dimensão aí de mais de 500 mil habitantes que ainda só tinha um batalhão de policiamento ostensivo atuando no seu município. Então, tivemos agora no último 15 de agosto, aniversário do município, a entrega, tanto pelo governador Tarcísio quanto pelo secretário, do 55º Batalhão, sediado aqui pertinho, na General Osório, momentaneamente, e que terá uma sede definitiva junto ao bairro Ana Paula Eleutério, tá? Então, vai ficar bem numa região que necessita da presença do serviço público. A Polícia Militar é um dos órgãos públicos que chega em todos os locais, né? Nós atendemos a todo cidadão e o nosso público atende as mais variadas camadas e demandas, inclusive, que não são nossas. Mas é a nossa missão. Dentro da nossa gama de atuação, tentamos minimizar aí para o cidadão no dia a dia as suas dificuldades. Precisamos, na verdade, de um apoio efetivo dos nossos legisladores federais, porque nós precisamos de leis que sejam cumpridas. Nos últimos anos, a Polícia Militar, junto com todo o espectro da segurança pública, aqui englobado pela Polícia Civil, doutor Acácio ao meu lado, com os demais órgãos, reduziram os índices de violência no estado a patamares de primeiro mundo. A dificuldade que nós encontramos hoje é o furto, que infelizmente a pena é muito pequena e o indivíduo não fica preso. Então você tem um retrabalho constante. Tá? Então é isso, gostaria de deixar aí o agradecimento da Polícia Militar pela oportunidade de estar participando do evento e estamos à disposição da nossa sociedade. Parabéns. Eu vi a Maristela olhando para cá. Quanta informação, né, Maristela? Quanta informação. Não precisa ler jornal amanhã, né? Tá tudo aqui a informação. Mas é o Cruzeiro do Sul? Você lê tudo? É o Cruzeiro, a Folha, tudo. Parabéns. Valorize o jornalismo profissional, viu, Maristela? Parabéns, viu? E ela diz o seguinte: Oliveira, eu estou em São Paulo, mas quando eu estou chegando em Sorocaba, eu estou assistindo o seu programa e está muito bom na internet. Não foi o que você me disse dias atrás, né, Maristela? Obrigado pelo carinho. Vamos fechar, doutor Acácio Aparecido Leite. Uma vez ele me disse, teve um fato muito triste em Sorocaba, e eu falei, doutor, como é que vai chegar ao autor desse delito? Ele disse, Oliveira, o corpo fala. Tá lembrado? Satisfação imensa. Nosso delegado titular
do 8º Distrito Policial, na chegada do Osmar, pastor Osmar, em Sorocaba, ainda quando estávamos na Vila Helena, você sabe quando seu pai designou meu pai, pastor Jair, para estar lá, ele era o delegado titular daquela área, e ele fazia reunião com a comunidade, Maristela, viu? E eu tive a oportunidade de algumas vezes participar. Parabéns, mais um daqueles que estão defendendo a nossa população e zelando pela nossa segurança. Doutor Cássio. Obrigado, Oliveira, pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu me disse aqui, né, vou pular essa parte protocolar, porque eu acho que discutir segurança pública é um tema muito profundo para a gente falar só em 3 minutos. Por favor, na próxima, mais tempo. Mas, tá bom. senhoras e senhores, eu venho trazer aqui, né, desde o convite do Oliveira para vir aqui, me tocou muito a palavra, né, desafios. E quais são os desafios que a segurança pública, principalmente aquela estadual, a que o Coronel Auro e eu representamos aqui, quais são os desafios que a gente tem que vencer? Nós temos aqui empresários, profissionais, falando muito em tecnologia. Então, acho que o grande desafio de hoje é adequar a segurança pública à tecnologia. Só que nós temos um problema muito sério, que é o quê? A mulher, por exemplo, quando ela é vítima, ela tem a DDM online, hoje você tem o boletim de ocorrência online, você tem o reconhecimento facial, você tem uma série de coisas, porém, nada substitui o olho no olho. Nada substitui a conversa. Eu tenho 35 anos na polícia, e não é sobre tempo que eu venho falar aqui, sim sobre gente, sobre pessoas, sobre a evolução que a gente vem observando, né? A evolução das pessoas, a evolução do crime, a evolução dos problemas e a evolução da sociedade. Eu acho que cada vez mais a sociedade precisa tomar conta daquilo que é dela, né? É inadmissível o cidadão de bem não ocupar uma praça porque a praça é mal frequentada. É inadmissível, né, um cidadão não querer mais andar à noite porque ali é perigoso. Então, eu continuo fazendo reuniões com a comunidade até hoje, Oliveira, né? Todos os meses a gente corre a região inteira aí. Agora houve uma divisão da questão do batalhão, mas para nós da Polícia Civil essa divisão ela é diferente. Então nós vamos continuar fazendo reuniões. Semana que vem já tem agendado, não me lembro agora onde que é. Mas o que eu venho suscitar aqui como desafio, não para mim, mas para todos nós, né? O cidadão precisa ocupar os seus espaços, né? Não dá para a gente esperar do Estado tudo. Eu destaco nessa fala, por exemplo, as pessoas que ajudam as outras pessoas sem esperar nada em troca, né? Destaco aqui o Quedão, pelo trabalho que faz, a doutora Manu, pelo trabalho que faz, e trago a essa discussão justamente isso, né? O cidadão tem que ser parceiro na questão da segurança pública, porque dói em todos nós, né? A gente se entristece quando vê um crime violento, quando vê algo muito triste, uma mulher atacada, uma criança morta, enfim, uma casa subtraída, furtada, arrombada, enfim. E o que eu estou fazendo para isso, né? Então, assim, está lá na Constituição, né? É dever de todos, né? É dever do Estado, mas todos têm que participar disso. É isso que eu venho trazer aqui para vocês. Acho que esse é o grande desafio. Adequar tecnologia, participação, bom atendimento e humanização. Não se concebe mais uma força de segurança truculenta, abrupta, mal educada, não. Nós atendemos pessoas frágeis e nós temos que estar preparados para isso. Acho que esse é o grande desafio que eu venho trazer aqui para vocês. Adequar o trabalho comunitário à tecnologia com a segurança pública. Obrigado, doutor Cássio. Parabéns. Dentro de instantes, nós vamos começar a segunda parte, que é o prêmio Baltazar Fernandes. Já está tudo preparado. Vai ser uma dinâmica muito rápida, ok? Mas para valorizar a presença de todos e todas que estão presentes aqui. Eu vou abrir uma segunda etapa, mas eu quero contar com a colaboração de todos aqui mais uma vez. Eu vou chamar os nossos formadores de opinião. Eles são responsáveis há mais de 25 anos pelos comentários nas rádios, televisão, jornais de Sorocaba, região metropolitana e do portal RMS News. Eu vou dar 1 minuto. Vocês me ajudam nesse sentido, né? Eles sempre me ajudaram. Já chegaram dias no programa que eu falava, não tem tempo hoje. E eles falavam, Oliveira, tudo bem. Mas tinha dias que eu falava, olha, eu vou sair do estúdio, eu vou tomar um cafezinho lá fora, vocês continuem falando aí. E eles ficavam, e hoje eles vão me ajudar. Vou começar com Claudinei Fernando Machado. Doutor Claudinei, por favor, tome
venha 1 minuto para a gente poder, a sua explanação sobre tudo que aconteceu aqui, sobre o que foi dito, a sua visão para que a gente possa, virando aqui, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública. Está enquadrado, Fábio? Se enquadrou, beleza. Vou abrir aqui então, ok? Beleza? Dr. Claudinei, sua palavra. 1 minuto. 1 minuto. O TikTok está com 1 minuto, o Facebook também. Bom, boa noite a todos. Nós tivemos um apanhado muito rápido sobre todas as áreas que afetam diretamente a nossa comunidade e a nossa região. Tivemos um breve resumo de todos os problemas e de todas as propostas, tanto é que a nomenclatura é cidade e solução. Então, dentro dessa proposta, uma coisa que eu vou ressaltar, o que o doutor Acácio falou, que nada do que foi dito é possível se não houver o engajamento da comunidade. Então, nós temos que sair da zona de conforto, que hoje é o maior inimigo do cidadão, é a zona de conforto, porque todo mundo assiste, nós temos protestantes severos de mídias sociais, enquanto nós precisamos efetivamente fazer a nossa parte, porque para que nós conseguimos implementar essas soluções, nós precisamos da participação de toda a comunidade. Muito obrigado, doutor Claudinei Fernando Machado, advogado integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes. Doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional. 1 minuto, doutora. Boa noite a todas e todos. Não vou cumprimentar vocês, porque acho que já estão nominados, mas não posso deixar de falar da minha felicidade de encontrar a doutora Elaine, que foi minha chefe. Trabalhei na antiga Procuradoria-Geral do Estado e aprendi muito com você. Eu gostei muito da forma como se colocou os desafios da cidade, né? E lembrando que as pessoas moram nas cidades, né? Muitas vezes a gente fala de Estado, a gente fala de nação, mas a gente esquece que a população mora na cidade, a população trabalha na cidade, a população vive na cidade, a população precisa de segurança na cidade, a população precisa de estudar na cidade. Então, eu gostei muito que cada um colocou, né, o trabalho que exerce e também colocou o desafio. E, para mim, eu acho que o maior desafio hoje, acho que a doutora Cássia falou muito bem, é a questão de humanizar os serviços, né? Aqui, Maria Lúcia, querida, né, faz um trabalho muito importante na nossa região, inclusive no direito das mulheres, mas a Rosângela também falou, a gente tem desafios enormes, principalmente para as mulheres. Mas eu queria lembrar o seguinte, que o maior patrimônio que qualquer Estado, que qualquer nação, que qualquer país pode ter é o seu povo. Então, a coisa que eu mais gostei de aqui, ouvi hoje, que independente da questão ideológica, independente da questão partidária, independente de como a gente pensa e como a gente age, o mais importante é que todos aqui estão aqui para servir ao povo. E a gente não tem que esquecer nunca, jamais isso. Então, muito obrigada. Obrigado, doutora Emanuela Barros. Doutor Ézio Vestina, 1 minuto. Boa noite a todos. Os assuntos aqui tratados trazem a importância da nossa região, na indústria, na defensoria, o prefeito trazendo suas necessidades para levar para a sua cidade. Eu vou pontuar só a questão da segurança pública, Sorocaba mesmo. E por que eu vou falar da segurança pública? Eu fui policial militar aqui no Sorocaba, num tempo que o 7º Batalhão fazia toda a região. Não é isso, comandante? E nós temos a grata satisfação agora de ver que o governo do Estado atendeu aos reclamos da nossa cidade, abrindo mais um batalhão, 55º, além de já ter nos presenteados com o BAEP. Por que eu falo da segurança? Porque quando o investidor
vai investir numa cidade, ele quer saber o grau de segurança que aquela cidade proporciona. Então, pensar na segurança pública, reestruturar, reinaugurar o primeiro DP, trazer a cabine lilás para atender especificamente as mulheres, tudo isso é muito importante, porque o investidor, quando ele for trazer o seu dinheiro, trazer o seu investimento, ele vai querer saber, sim, aquela cidade proporciona uma segurança satisfatória. Total ninguém consegue, mas pelo menos satisfatória. Sim, ali que eu vou investir. Então, eu gostaria de agradecer ao comandante, ao delegado, ao nosso governador, ao nosso secretário de Segurança Pública, por ter pensado na segurança pública da nossa região. Obrigado, doutor Ézio Vestina. Doutor Nivaldo Canesso, 1 minuto. Eu tive a oportunidade de cumprimentar a maioria das pessoas que estão aqui e fico honrado, Oliveira, de estar num grupo como vocês que discutem o planejamento da cidade. Todos nós que estamos aqui, com certeza, deu a sua contribuição para nós chegarmos até os 371 anos da cidade. E o que mais me chamou a atenção, a produção me pediu para mim fazer um comentário específico de alguma coisa. Mas é muito difícil dar esse comentário sem dizer que eu percebi que todos que estão aqui, sem exceção das pessoas que estão aqui, além dos 371 anos que já se passaram, estão trabalhando para os novos desafios. Então, isso é muito legal. Isso tem uma preocupação humanitário, tem uma preocupação em crescer, e preocupação com a engenharia da cidade, que eu ainda acho que poderia ser bem melhor. Então, parabéns a todos, espero que nós possamos nas próximas vezes estar aqui para comemorar esses 375, 378, 400 anos. Obrigado, doutor Nivaldo Canesso, empresário do setor da imobiliário, construção civil, com a gente aqui. Doutor Anselmo Bastos, advogado, especialista em direito do consumidor. 1 minuto. Boa noite a todos, parabenizar por essa bancada, uma bancada de peso, né? Cada um na sua área, né? Em especial a doutora Elaine, né? Que faz um trabalho maravilhoso na Defensoria Pública, né? Em especial na área da saúde, defendendo aqueles que mais necessitam, né? A doutora Cássio também, né? Falou aí dessa área de tecnologia, né? Mas nada substitui, como ele disse, né? O olho no olho, né? Essa questão da humanização, né? Também, né? Oliveira por esse prêmio, Baltazar Fernandes, né? Agradecer ele também, lá em 2014 me convidou, né? Aliás, me abriu as portas, né, na Rádio Cacique, através do convite do Oswaldinho Duarte. Não está aqui hoje, né? Sentindo a falta dele, né? Ele não pôde estar. Por esse prêmio que está na 5ª edição, né? E parabenizar a todos que estão aqui hoje, Oliveira. Parabéns mais uma vez aí e um abraço para todos. Obrigado, doutor Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor. Vamos fechar essa etapa com Miriam Zaccarelli. Miriam Zaccarelli, ela foi secretária de Planejamento de Sorocaba, secretária de Planejamento da Prefeitura de Votorantim, secretária de Obras também, é especialista na área de tecnologia e inovação. Miriam, conclui e faz o fechamento para a gente dessa edição. Boa noite a todos, parabéns Oliveira, parabéns a todos, depoimentos enriquecedores, né? Eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer um desafio. E nós temos vários movimentos de pessoas muito sérias que tratam, né, de ciência, tecnologia e com muitas ideias ótimas, só que eles estão espalhadas e ficam no planejamento. Então, eu gostaria de deixar essa proposta aqui com pessoas que estão dentro dessa área. Que eu vou precisar de gente do governo, da academia, das empresas, os empreendedores, a sociedade, para a gente fazer um pacto da inovação, aproveitando todas essas ideias. E, né, a gente tem aqui tudo para fazer, um projeto de lei onde a gente possa instalar e aproveitar o que há de melhor em todos esses movimentos que tem, e as cidades inteligentes estão preocupadas com as pessoas, né, como bem disseram.
Então, nós podemos nos reunir e eu gostaria desse compromisso de vocês. Parabéns a todos. Agradecido, Miriam. Portal RMS News, Fórum Cidade Solução, jornalismo profissional para você conectado na internet. Agradecido a todos que compuseram esta bancada de entrevistados e entrevistadas. Lembro que todos os temas aqui expostos estarão disponíveis no portal RMS News e suas plataformas, e o conteúdo aqui gerado fará parte da próxima edição da segunda Expo Multimídia, que percorrerá vários ambientes de Sorocaba e região metropolitana, como câmaras municipais, prefeituras, bibliotecas e espaços públicos, onde houver pessoas interessadas em debater e conhecer as conquistas e desafios de Sorocaba e região metropolitana. Portal RMS News, jornalismo profissional para você conectado na internet.